bom dia, minha comunidade querida. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa manhã de terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, começamos sorteando o nosso baralho. Descobri qual o baralho que vem hoje mostrar o dia para nós. Então, vamos pedir ao universo que, na sua perfeita sabedoria e bondade, nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências dessa nossa terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026, trazendo as orientações para bem vivermos o nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Bom dia! Bem-vindas, Vivi e a Marlu. Bom dia, meninas, bem-vindas. Vamos ver. Aqui ficou meio atrapalhado no final. Peraí. Vamos de novo. Tá ruim. Deslize tá ruim. Eu vou por cima, então. Cinco de ouros. Cartomancer Poker Deck Archetypal Playing Cards. É aquele que veio semana passada. Ele trouxe o coração da semana passada. Esse aqui, ó. Trouxe essa carta aqui, que foi o 9 de paus. Certo? Então, vamos ver. A caixinha dele tá aqui. Então, esse baralho Archetypal Playing Cards. Cartomancer Poker Deck. O autor se chama Alain Benoit e é da United States Playing Card Company, a editora, né? E aí o baralho todo tá aqui, né? E então ele tem todo aquele esquema de associação dos naipes com os tipos psicológicos do Jung. Angélica, bom dia, bem-vinda. Ana Chaves, bom dia, bem-vinda. Então, aqui, o tipo sensação, naipe de ouros, infância. O tipo pensamento, naipe de espadas, juventude. O tipo sentimento, naipe de paus, o adulto, a fase adulta, né? E esse aqui, a intuição, naipe de copas, maturidade, tá? Então, ele divide, né? Infância, juventude, vida adulta, maturidade, tá? E associa, né? Com os naipes e com os tipos. Então, sensation, sentidos, né? Ouros. Pensamento, o intelecto, espadas. Elemento ar, né? Aqui, sentimentos, fogo, né? Experiências subjetivas, né? E aqui a maturidade, copas, intuição, inconsciente, né? Associado ao inconsciente, é o florescimento desse aspecto, né?
Então, peraí que chegou mais gente. Krika, bom dia, bem-vinda. Psiconauta, bom dia, bem-vindo. Ioiô, bom dia, bem-vinda. Então, vamos lá. Eu juntei aqui, né, o 9 de paus que saiu na semana passada. E aí, vamos ver. Então, vamos pedir ao universo que, na sua perfeita sabedoria e bondade, nos mostre a carta desse baralho que melhor pode traduzir as energias e as tendências dessa terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, para todos e cada um de nós, nos trazendo a intuição, as palavras de caminho, de compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar esse conhecimento sempre em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Bom dia, flor do dia, Lene Blue. Bem-vinda! Vamos lá, cortar. E esse tem um deslize super bom e fácil. É uma maravilha. Que ele tem aquele linho, né? Linho B9 junto com o papel. Por aqui, ó. Aqui, ó. 9 de ouros. Oportunidade. Carta boa que só. Semana passada veio o 9 de paus, agora um 9 de ouros. Olha o que é fechar ciclos, né? Terminar e começar coisas, né? Olha que boniteza essa imagem, é uma flor e essa moça, tipo uma deusa, tipo, ela tem uma tiara de meia lua de... isso também hoje é a crescente, né? Hoje a lua fica crescente no signo de Gêmeos às 9h27, daqui a pouquinho, dentro dessa alunação aquariana, tá? E essa cartinha aqui, a palavra de caminho, opportunity, em francês, occasion. Ela já fala por si, né? Ocasião e oportunidade para quê? Pra gente florescer, pra gente bailar, pra gente se dar, né, bem, pra gente se sentir bem, né? E chegou a Sam, bom dia, Sandra Regaço. E a Ana Chaves disse, que carta linda. A Sandra disse, oi, bom dia. Ó, gente, desde a de ontem, por aqui, foi demais. Ontem eu recebi uma notícia muito boa que estávamos esperando, assim, na família. Uma notícia muito boa, né? Que eu tava com um tio meu hospitalizado, muito grave, passou muito tempo em UTI e tal. E finalmente tá chegando... Hoje, né, vai ser, pelo que se prevê, vai ter alta da UTI, né? Então já chegou ontem, essa notícia chegou ontem à noite, né? Então esse 10 aqui, 10 de copas, de alegria, né? Isso aqui é de domingo, tá? Nem vou deixar o rei. Não, talvez seja até bom deixar o rei, porque a personagem, né? Olha o tanto de gente, né? Pra variar, gente e bicho aqui, planta aqui também, né? Que é flor. Essa bailarina que deusa, sei lá, fada, sei lá, né? Coisa mais linda, né, gente? O 9 de ouros no baralho comum, tradicional, é destino a palavra, tá? Mas aqui é oportunidade e óbvio que dentro de um lugar de muito alinhamento com a essência mais pura da pessoa, né? Porque vocês veem como que transmite uma coisa de pureza no sentido de alinhamento, de verdade, de alguma coisa, né? Então, oportunidade da gente sentir mesmo resplandecente a nossa essência, né? Para mim, essa carta, essa imagem fala muito sobre a essência podendo se expressar.
né? Uma dimensão do ser muito essencial, muito pura, muito verdadeira, né? Que tem a chance de expressar-se, de emanar o seu aroma, o seu perfume, né? A sua natureza, né? Com muita leveza, com alegria, com facilidade, né? Então é uma circunstância que facilita, né? Que o ser possa se expressar, né? Que a parte mais pura e verdadeira em você possa vir à tona, possa expressar-se, ser vibrada, irradiada, né, no entorno, e isso, obviamente, que te deixa feliz, certo? Você se sente bem, você se sente na sua natureza, tá? Então, é alguma coisa que proporciona um bem-estar, certo? Sem falar, obviamente, do caráter material, né? De uma tendência de se sentir muito bem em termos físicos, em termos materiais, porque é uma carta de ouros, é um 9, né? Então, aqui era um 10 de copas. Então, vejam essas cartas, né? Essa é o cachorro na Cigana Rainha Lenormand, né? Carta 18, soma 9, ó de novo, olha essas repetições, olha essa coisa desse 9, dessa complementação, dessa completude, de estar chegando num processo, né, de completar algo, né, sentir-se completo. Nós abrimos semana passada com o Arcano 21 no Tarô das Bruxas, que é o mundo, que é também sobre completude, sobre totalidade, né? E então, nossa, gente, entende? É muito boa essa carta, tá? Aquilo de mais especial, precioso, né? Que proporciona esse florescimento, né? De algo muito verdadeiro, seu, né? E você vai poder se sentir muito tranquila, muito leve, muito alegre, muito natural, né? Olha Ixi, Maria Angélica falando. Aqui na cidade houve uma grande inundação na madrugada. Pessoas morreram. Meu Deus, Angélica. Muita gente perdeu tudo. Nossa, o 10 de copas fala sobre transbordamentos. E aqui eu via ontem essa coisa da água, né? Mas é um capim. Nossa, que triste. Eu sei também que no litoral, a Georgia ontem falou, né? Que tá no litoral sul aqui de São Paulo, essas cidades Peruíbe, Ubatuba, né? Tá uma chuva muito forte, muito grande. Mas você tá em uma outra área, né, Angélica? A Marlu disse, viva, que bom, Amira, aleluia, ótima recuperação para o seu tio. Obrigada, querida, aleluia. A Angélica disse, aqui na minha casa e família, tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, querida, graças a Deus. Mas, olha, oportunidade para provavelmente você se sentir abençoada e talvez poder, inclusive, de alguma forma, com a sua natureza, contribuir nesse contexto, né? O 9 de ouros aqui, oportunidade, né, e olha como também conversa com você, né, Angélica, com a sua situação de ser uma paisagista, né, de ter uma ligação com o reino vegetal em especial, né, então olha aqui, ela tá exatamente com o pezinho numa flor, né, fazendo essa pose, uma pose de balé, parece, né. Então, isso pode para você também, eu sei que é triste, que é terrível e que é doloroso, mas talvez para você seja oportunidade, né? De alguma forma você trazer à tona um lado muito verdadeiro seu, que é enriquecedor, né? Dentro do contexto, tá? Aqui o cachorro, a presença dos vários personagens, mas o cachorro em especial, sempre falando de amizade, de lealdade, né? Então, essa história de apoiar, né? Isso tá super colocado aqui, ó, o Rei de Paus antes, né? Essa mesma do mundo, tá? Que abriu a semana passada. Então, essa coisa de trazer à tona a própria natureza
que proporciona contribuição, sem sacrifício, sem esforço, sem dor, sem nada disso, né? De uma forma, ó, ao contrário, leve, de uma forma abençoada, que proporciona felicidade, tá? Alegria, né? A Ioiô disse, que carta linda! Ontem fiz uma tiragem e o 8 de ouros veio logo de cara. Agora é isso, que coisa mais linda! O 8 de ouros é uma carta muito boa também, né? Olha a Marlu dizendo, sinto muito, Angélica, em oração. Aí eu disse, Angélica, sinto muito também, enviando todas as boas vibrações para a comunidade aí. Aí o Caio chegou, bom dia. Aí a Angélica falou, aqui essa carta entra como a solidariedade e doações. Já separei roupas e brinquedos para doar. Com certeza, querida. Mas talvez até coisas que você ainda não sabe que ao longo do dia possam surgir oportunidades, tá? De você poder se sentir bem, se sentir em sintonia, se sentir você mesma, né? E trazendo à tona aquilo de precioso que existe em você, né? E que pode talvez ser contribuição nesse momento de uma maneira muito especial, né? Então é confiança, gente, tá? E proteção, vocês veem, né? A gente até fica, né? Não é que a gente sente culpa, eu não sinto culpa, eu entendo que cada um tá fazendo o seu papel, né? Mas essa questão da proteção, né? Vocês veem, diante de que eu tô falando, que as cartas, na verdade, as cartas estão falando, né? Há algumas semanas, assim, que eu percebo, assim, mano, tá muito bom, né? Tá muito forte a proteção do pessoal, né? E mesmo o aviso do perigo, aquele dia que veio, aquela carta do tarô egípcio, né? Então eu sinto que há uma proteção muito grande, espiritual, né? E quando a gente fica sabendo dessas coisas, você vê, né? Agora é óbvio que o fato da pessoa não ter sido atingida numa comunidade que muita gente foi, inclusive vidas foram levadas, né? Até que ponto a gente consegue celebrar? A gente fica dividido, né? Mas talvez o fato de você ter sido protegido desse golpe, vamos chamar assim, desse perigo, né? Justamente para que agora você possa trazer à tona algo, né, em benefício dos outros, enfim, vai saber os desígnios, né? Mas o que está sinalizado nessa carta hoje é isso, né? E ainda mais se a gente sobrepõe a ideia do 9 de ouros como destino, que é o significado dessa carta no baralho comum, sem desenho e tal, né? É destino, tá? Então é uma coisa absolutamente da sua trajetória de vida, né? E que favorece o florescimento daquilo de mais essencial que você possui, que permite que isso venha, né? E que isso realmente se coloque, que isso vibre, que isso esteja disponível, né? E a sua sensação é boa, né? Em função disso, tá? Então, é isso, minha gente. É uma carta que responde sim, tá? E que traz as melhores frequências possíveis, tá? Aqui existe uma proteção enorme, tá? Dos animais, né? De poder, dos seres elementais, principalmente hoje da Terra, tá? Dos anjos, né? Não podemos esquecer que antes desse rei, nós tivemos um valete de ouros. Olha para isto, tá? Isto aqui se configura uma coisa de grande, ó. Aqui a gente pode falar em anjos e arcanjos, tá? Aqui a gente pode falar em mentores, guardiões ligados ao elemento fogo, podem ser Exus, podem ser outros mentores. Aqui tem cachorro, gato e a mulher. A pombagira, alguma mentora. E aqui essa figura aqui também pode ser uma fada, pode ser um elemental do ar, um elemental da terra, né? Mas também um anjo, um arcanjo, alguma coisa assim, tá? Então, aqui todas essas figuras têm absoluta
frequência relacionada à proteção espiritual, né? E a semana passada a gente teve o Sol e a Lua, né? Também a Lua abrindo e o Sol, depois aparecia aquela carta 31 esse aqui, tá? Então, assim, gente, e teve a Rainha de Paus semana passada. Teve isso aqui também, né? O conflito, a confusão e tal, né? Mas eu vejo que é um momento realmente importante e que nós estamos recebendo, assim, grande amparo espiritual, né? E temos chance nesse momento realmente de trazer à tona a nossa essência, nosso ser mais autêntico, mais verdadeiro, né? Dentro de um contexto comunal, sim, né? Mas isso pessoalmente te proporciona muita satisfação, tá? Então, é isso, gente. Confiança, tá? E fluidez ao longo do dia, conexão com o corpo, conexão com as necessidades físicas, né? Com o corpo físico, com o nível material mesmo da vida, tá? Quanto mais profundamente presentes estivermos, né? Para o corpo, para o momento, né? Mais favorável é que a gente possa realmente acessar esse lugar de florescimento, tá? E de enriquecimento e etc, tá? Então é isso, meus amores. Fiquemos todos em paz, todos com Deus. Que todos tenham um excelente dia, em segurança, em proteção. Eu agradeço muito a nossa ancestralidade, a espiritualidade que nos dá o suporte, por toda a proteção, pela sabedoria, pelo amor que transborda aqui todas as manhãs. Agradeço a presença de vocês, desejo um ótimo dia. Quem quiser marcar consulta e aula de cartomancia comigo, manda mensagem que eu estou à disposição. Amanhã é quarta, eu estarei aqui às 9h09. Olha a Sandra falando, essa noite tive um piripaque com dor de barriga e ânsia de vômito tão forte, pensei que não ia aguentar. Nossa, gente, olha só, que intensidade. A Sandra, eu sei que é pisciana, tá chegando perto do aniversário, né? É um momento transbordante, né? Teve eclipse, nós estamos entre eclipse, vocês sabem, né? Que em termos de astrologia, o bicho tá pegando, né? Teve a movimentação do Saturno, ela é pisciana, Netuno, que entrou em Áries, é regente desse signo, né? Então, tem muita coisa, nó do norte também tá em peixes, né? Então, tem muitas ativações, tem umas conjunções, tem uns aspectos muito importantes no céu, né? Ela disse, depois dormi e acordei bem melhor, penso que foi ajuda invisível. Pode ter sido um processo de purificação físico, uma coisa, né, mesmo de pôr pra fora aquilo, né? Passou mal, ela disse, dor de barriga e ânsia de vômito tão forte, pensei que não ia aguentar, foi um enjoo, uma dor, mas essas cartas são benéficas, gente, tá? E aqui tudo fala que é tudo pro bem, e que há proteção, sim, tá? Agora, a sensibilidade, sim, o 10 de copas, né, que tá aqui, ó, fala muito sobre esse transbordar das águas, né? O 10 de copas é o oceano, tá? É uma carta de grande força emocional, né? Pode sim ser muito impactante, tá? Embora benéfico, tá? Sinalizando, assim, benefício, sinalizando afetivamente uma condição extremamente positiva, tá? Então, cuidem dos corpos, estejam presentes, né? E confiem também nas ajudas, nos apoios, nos auxílios. Se for o caso, por exemplo, de buscar, né, um médico, de buscar um terapeuta, de buscar alguém que te dê uma assistência, né, caso esteja realmente muito pesado. Também esse contexto, essa carta do amigo aqui, ó, apoio,
né? É favorável. O rei de paus atrás, o valete de ouros atrás, a própria rainha de paus na semana passada com a leoa, sabe? Então aqui também isso é farto, tá? Tem uma fartura de possibilidades, ó, a comunidade, né? Na segunda-feira passada. Então, realmente existe um contexto. Podem surgir desafios, óbvio, porque é da natureza da vida, tá? Mas o que as cartas sinalizam para nós é que a gente tem absolutamente uma condição, né? Tudo que é necessário para que toda essa situação que possa ser desafiadora seja atravessada de uma forma vitoriosa, né? E que mais do que isso, o processo te faça realmente florescer, né? Florescer aspectos do seu ser, talvez até desconhecidos para você, proporcionando a você um grau de bem-estar, né? De leveza, de satisfação que talvez você nunca tenha alcançado, né? E tudo isso com consciência, né? Porque também tivemos aquela desse baralho aqui do 9 de paus que fala, né, da consciência, da psique, né? Então, é um contexto realmente muito interessante. Agora, intensidade muita. Lembra só semana passada, é só olhar, por exemplo, essas 3 cartas vieram, ainda essas 4 cartas vieram na semana passada. Olha aqui o fogo todo, olha aqui os símbolos, olha o bicho aqui que é a leoa, né? Então isso aqui, olha o tanto de gente, a lua cheia, o sol, aqui a galera toda. Então assim, um monte de gente, é intenso, tá? Então não esperem nada assim, né? Assim, não tem como você ficar de uma forma assim, indiferente nesse momento, tá? É estimulante o contexto. Você vai sentir algo intenso, tá? Não necessariamente confortável o tempo todo, né? Porque nesses domínios do sentir, né? Nunca é estável, tá? Mas com certeza as coisas apontam, né, para um lugar de grande desenvolvimento, né, para as pessoas, né? E também com muita riqueza, com apoio, com disponibilidade de recursos, né, dos recursos necessários, né? Então, é isso, tá bem? Eu confio muito que a parte difícil, turbulenta vai passar, né? E que talvez fique depois ganhos inacreditáveis mesmo, ganhos imensos, né? Profundos, tá? Então é isso. Chegou a Carmen. Bom dia, amada. Bem-vinda. Ó, essa carta maravilhosa, um 9 de ouros, com a palavra de caminho, oportunidade, tá? Então é isso, minha gente. Fiquemos com Deus e em paz, confiantes nas nossas proteções, né? Que todas as cidades que estão vivenciando essas situações difíceis com chuvas e tal, né? Recebam do alto, né? Toda a proteção, e daqui de baixo as autoridades também façam sua parte, as pessoas também possam, né, se mobilizar para dar todo o apoio, né, que a população precisa, que as comunidades precisem, certo? Fiquemos em paz, fiquemos com Deus. Um beijo grande, gratidão. Gratidão, Sandra. Ótimo dia para nós. Fiquemos tranquilos e conectados, presentes, né, para os nossos corpos e para aquilo que a vida nos pede nesse dia, certo? Para aquilo que ela nos traz e para aquilo que ela nos pede. Um beijo. Gente, até amanhã. Fiquemos com Deus. Tchauzinho. Gratidão.